Olá, turma de antenas e propagação. Vamos para mais um vídeo aqui do nosso curso, na parte de radiopropagação. Nesse vídeo eu vou abordar um tema muito importante para a gente. Nós finalmente vamos dar uma olhada na teoria de forma mais aprofundada a respeito de difração. O que acontece se a gente tem um obstáculo ali no meio do nosso enlace, tá? Como é que a gente considera? Será que está tudo perdido? Não dá para fazer aquele enlace? A gente vai ver que não. Mas como que a gente pode ter ali uma medida do quanto a presença daquele obstáculo está impactando no meu enlace para eu tomar a decisão se dá para seguir em frente, dá para fazer um enlace passando por aquele obstáculo, ou se eu vou, como projetista, ter que encontrar uma outra solução. Então o título, reparem que zonas e elipsoides de Fresnel, ou de Fresnel, não está falando de difração ainda, nessa parte aqui, difração vem só aqui, ó, difração por obstáculos, porque a gente precisa entender um encaminhamento, tá, para que a gente consiga perceber qual é essa importância da difração e chegar numa formulação para ela. E esse caminho que a gente tem que percorrer passa exatamente pela compreensão desses dois conceitos aqui fundamentais em radiopropagação, que são as zonas de Fresnel e os elipsoides de Fresnel, estão intimamente relacionados, e é quando a gente compreende essa ideia aí que a gente vai poder compreender finalmente a difração por obstáculos. Essa aula aqui, ela talvez exija de vocês um grau de abstração. Vocês vão ter que, daqui a alguns slides, imaginar figuras geométricas aí na cabeça, que é exatamente o momento em que a gente estiver fazendo a construção dessas zonas e desses elipsoides de Fresnel, que são coisas que acontecem no espaço, tá? Então vai exigir um pouquinho mais de vocês. A gente sempre tem a chance de tirar dúvidas e dar um esclarecimento adicional no encontro síncrono, tá? Mas vamos ver esse assunto aqui, até de que maneira a gente consegue elaborá-lo bem aqui nesse vídeo assíncrono, tá? Então vamos lá. E finalmente, logo depois desse assunto, eu aproveitei aqui esse conjunto de slides para apresentar 3 slides finais, que são tabelas resumindo faixa de frequência, quais são os mecanismos de propagação predominante, tipos de serviço que usam, tipos de antena que é usado. Então são 3 tabelas, né? Na verdade é uma que precisou dividir em 3 por causa do tamanho dos slides, com todas as faixas de frequência, um resumão, tá? Para entender várias das coisas que a gente já falou aqui. Algumas delas nem foram mencionadas, mas estão ali presentes naquela tabela. Quando chegar nesse momento do vídeo, eu não vou entrar em detalhe, é só um material para vocês terem, tá? É disponibilizado também no PDF. E aí vocês deem uma olhada nisso. Qualquer dúvida, a gente tem encontro síncrono para tirar dúvida. Então vamos em frente. Bom, então, quando a gente vai falar de difração, tá? E antes disso, precisa falar de zona e elipsoide de Fresnel. Antes disso, é interessante a gente trazer aqui à memória uma coisa que vocês já viram em algum momento quando estudaram física, né, a parte de ótica em física. É bem provável que vocês tenham tido contato com o princípio de Huygens, tá? Que pode ser anunciado de uma maneira simplificada. Na verdade, ele é algo relativamente simples, mas que nos ajuda a entender coisas muito relevantes, tá? Imagina que a gente tem uma frente de onda, que a gente já está em campo distante, vamos aqui para simplificar, tratar com uma onda esférica, é isso que a gente vai considerar nesse desenvolvimento todo que a gente vai fazer. O que Huygens diz é que existem pontos, né, em cima aqui dessa frente de onda. Eu posso dividi-la em vários pontos, né, em que, a partir de cada um daqueles pontos, eu tenho fontes secundárias de radiação, emitindo frente de onda, de mesma característica daquela frente de onda original, essa frente aqui, tá? Então elas são fontes secundárias, olha só, cada uma delas está irradiando novas frentes esféricas,
e que se eu quero compreender como é que é essa frente original aqui em uma nova posição, é só eu fazer essa tangente aqui a essas frentes de onda secundárias. Eu tenho a minha frente de onda nessa nova posição. Tá? E aqui a nossa direção de propagação. Huygens ajuda a gente a entender como acontece essa propagação de frente de onda por meio desse mecanismo de fontes secundárias. Então, esse textinho aí é exatamente para a gente entender. E aqui, ó, finalmente, esse conceito vai ser bem importante para a gente entender, pelo menos de maneira qualitativa, esse mecanismo de difração em obstáculos. Tá? Daqui a pouco a gente vai precisar falar disso aqui de novo. Então, olha, agora se eu coloco um obstáculo no meio do caminho da onda eletromagnética, tá? Como é que Huygens nos ajuda a entender uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: para uma ampla faixa de frequências, praticamente aí quando a gente ainda não está entrando nas micro-ondas, quando a gente ainda está ali abaixo dos gigahertz, tá? Ou poucas unidades de gigahertz, isso também acontece, tá? E o que é que acontece? Se tem um obstáculo ali no meio do caminho, a gente vai perceber que existe energia depois dele, tá? Mesmo que ele seja um obstáculo absolutamente opaco, que não deixa atravessar nada de energia eletromagnética. Imagine aí um obstáculo dessa natureza, que não dá para eu dizer que a energia que surgiu por trás dele é porque atravessou ele. Imagine que ele seja totalmente opaco para a faixa de interesse de radiofrequência. E mesmo assim, se eu vou lá medir, tem energia ali atrás. Tá? Huygens vai nos ajudar a entender isso. Então imagina que eu tenho lá uma frente de onda. Agora eu já estou representando de outro jeito. Eu estou numa região muito localizada daquela frente de onda esférica, de maneira que eu estou representando aquela região como sendo uma onda plana. Então está ali, ó, frente de onda plana, representada por raios paralelos. Surge agora um obstáculo. Tá? E aí eu tenho, né, acima desse obstáculo, a propagação continuando, aqui nesse sentido. Tá? Bom, e o que acontece aqui? Estamos assumindo esse obstáculo totalmente opaco. Tá? O que aconteceria aqui nessa região? E aí a gente vai aqui para a coisa chamada ótica geométrica e difração, teoria de difração, que diz o seguinte: se a gente fizer uma análise dessa situação puramente sob a luz da ótica geométrica, que em geral é aquela ótica que vocês aprendem quando vão estudar lentes, lá em física, tá? Representando a luz por raios, né, retilíneos. Se a gente fizer uma análise dessa propagação em radiofrequência, usando a ótica geométrica, que a gente conhece como GO, da sigla em inglês, tá? Se eu vou olhar pela GO, isso daqui seria o que a gente chama de uma região de sombra. Não teria iluminação nenhuma aqui, não teria energia. Bota lá um medidor, não teria energia se o mundo pudesse ser bem descrito para qualquer frequência, para qualquer fenômeno, pela ótica geométrica. Tá? Região de sombra. Mas, segundo a teoria de difração, e aqui eu estou mencionando duas clássicas, tá? GTD é a teoria geométrica da difração, tá? E UTD é a teoria uniforme da difração. Duas maneiras clássicas por meio de integrais, são bem rebuscadas, bem detalhadas, de descrever o mecanismo de difração de uma onda eletromagnética. Tá? Bom, segundo essas duas teorias, não seria zero o campo aqui por trás desse obstáculo. Tá? Por meio de difração, acontecida particularmente nas bordas desse obstáculo, no topo e nas laterais desse obstáculo, tá? Essa interação da onda com o obstáculo ali nas bordas, geraria difração, que nada mais é do que essa onda se espalhar em várias direções, e algumas dessas direções serão aqui por trás do obstáculo, gerando, portanto, algum valor de campo elétrico e campo magnético ali. Ou seja, houve propagação ali para aquela região
por um mecanismo denominado difração. Tá? Bom, e aí o que vale? São duas teorias. O que eu uso? Bom, se a gente for na prática e colocar um medidor de campo aqui por trás do obstáculo, você vai identificar campo elétrico. Tá? Guardado aquilo que eu disse a respeito de frequência, não é para todas as frequências, né? Mas você vai medir ali. Então, houve algum mecanismo para ter campo aqui. E vamos também considerar, tá, que não há um anteparo posicionado lá adiante que vai promover alguma reflexão que pode chegar aqui atrás, alguma iluminação por trás nesse obstáculo. Não, nada disso. Estamos eliminando isso tudo. O mecanismo seria puramente energia que está aqui em cima, por meio de interação com o obstáculo, ou pelas laterais dele, que não está visível nesse corte, tá? Mas que por meio dessa interação de difração, ela contornou, é assim que a gente chama, a grosso modo, a energia teve a habilidade de contornar aquele obstáculo e iluminar uma parte que, pela ótica geométrica, não estaria iluminada. Tá? A ótica geométrica é extremamente útil para as altíssimas frequências, não é à toa que a gente usa em luz no estudo de lentes, como vocês já fizeram isso em física, em algum momento do curso de vocês. Tá? Mas nas frequências mais baixas, que a gente usa lá em radiofrequência, muitas ordens de grandeza mais baixas do que a luz, difração dessa maneira aqui, que gere um campo ainda que pode ser significativo, que contornou aquele obstáculo, é algo que precisa ser levado em conta, porque existe. E quem descreve muito bem é a GTD e a UTD. Qual é basicamente a diferença entre as duas? Essa teoria geométrica aqui, ela traçaria uma fronteira, ó, essa fronteira aqui, analisando nesse corte, considerando só a difração no topo do obstáculo. Eu tenho um corte aqui, ó, tá? Essa horizontal aqui, bem pegando o topo dele. Dessa horizontal para cima, perfeitamente está valendo ali a ótica geométrica. Nessa horizontal para baixo, eu aplicaria as integrais que formam essa teoria GTD e ia descrever que existe ali algum valor de campo. Qual é o problema da GTD? Exatamente nessa fronteira aqui, existe uma descontinuidade. Se eu estou analisando os campos pela GTD, aí eu vou subindo em direção a essa fronteira que a gente estabeleceu aqui. Quando eu cruzo e passa a valer a ótica geométrica, tem ali uma descontinuidade de valor de campo. E na natureza não costuma haver essas descontinuidades. As coisas costumam ter uma certa transição. É isso que a gente observa. E aí vem a UTD. Esse U é de uniforme, que é exatamente para descrever, por meio da introdução de algumas outras integrais, especificamente para descrever o que acontece no entorno dessa fronteira. Que fenômeno acontece ali no entorno? E aí a UTD descreve isso muito bem, de forma que, se eu venho fazendo essa transição aqui, ela faz uma transição desses valores de campo que é suave, ela é uma teoria mais completa. Mais sofisticada, porém mais completa. Fora do entorno dessa fronteira, ela se degenera na própria GTD. Tá? Quando a gente está no entorno dessa fronteira aqui, é que ela tem o seu diferencial, tá? E introduz essas integrais que vão descrever aí, e vão fazer essa coisa, essa transição ficar uniforme, então é a UTD. Bom, fato é, a gente não é do nosso escopo entrar nesse detalhamento, seria um curso muito mais elaborado. Fato é que não existe essa região de sombra, não. É, no máximo, o que a gente chama de uma região de penumbra. Penumbra está ali entre a iluminação e a sombra completa. Tá? A gente empresta essas denominações da luz, tá? Só que a gente está usando para radiofrequência. Então tem ali uma região de penumbra, às vezes uma penumbra que tem valores de campo bastante relevantes, bastante acentuados, tá? E que tem ali uma certa iluminação e o mecanismo é difração. Como é que Huygens, já de maneira qualitativa, explicava para a gente que deveria sim existir esses campos aqui atrás? Ao contrário do que diz a ótica geométrica. Simples, se eu pego a frente de onda aqui, divido em pontos, onde cada ponto são irradiadores elementares, secundários, irradiando
para todas essas direções, são frentes esféricas, tá? Vai irradiar para tudo quanto é canto, então evidentemente virá radiação aqui para baixo também. Então olha que interessante como é que a teoria, relativamente simples de se compreender, mas muito forte, muito poderosa, de Huygens, mostra para a gente que é natural de se imaginar que tem assim que ter campos aqui atrás. Tá? O que a gente vai tentar ver é que não adianta também saber só de maneira qualitativa. Um projetista precisa ter uma ideia de qual foi a perda que aconteceu nesse mecanismo de difração. Tá? E aí a gente vai ver maneira de calcular isso daí. Tá? Na prática, o que está acontecendo? Qual é o fenômeno físico aqui? Essa onda que está incidindo num obstáculo, ela está excitando correntes na superfície, principalmente, desse obstáculo. E aí, dependendo se ele tem propriedades condutivas mais ou menos acentuadas, ele vai ter uma característica de reirradiação. Se tem corrente ali em cima, vai ter uma reirradiação desse obstáculo. Segundo uma certa geometria ali no espaço, existe todo um estudo a respeito dessa geometria, de como que ele reirradia. Não é de uma maneira qualquer. Tá? A gente pode aproximá-lo por uma quina, por uma cunha. Né? Existem aproximações, formatos canônicos, pelos quais a gente aproxima os obstáculos reais, as montanhas, os edifícios, e aí a gente consegue fazer toda uma teoria em cima disso, que é uma aproximação do que acontece na vida real. Então acontece isso, a onda eletromagnética é como se ela contornasse o obstáculo. Bom, entendido isso, vamos entrar numa parte fundamental desse vídeo, zonas de Fresnel, para a gente depois ampliar essa ideia aí para os elipsoides de Fresnel. E finalmente vocês conseguirem entender a difração. Que leva esse nome curioso aqui, vocês vão entender por quê. Tá? Então, zona de Fresnel. Aqui vai começar aquela abstração que eu disse, adicional, que vocês vão precisar usar. Tá? Então, vamos lá. Qual é o objetivo? Vamos entender a respeito da disposição da energia no espaço entre transmissor e receptor. No detalhe, como é que está disposta aquela energia que está transitando entre Tx e Rx, entre F e O. Então, olha, um corte, as frentes aqui em distintas posições, em direção ao observador. Peguei uma posição aqui qualquer, essa frente de onda, tá? E nesse plano aí, descrevi-se, tem o 1', que é o simétrico dele, abaixo desse eixo, 2 e 2'. Tá? Bom, primeira coisa, pensem aqui 1 e 1', tá? Isso está num corte. Tentem visualizar agora isso naquela frente de onda esférica. Se eu der um giro nesse 1', tá? Ele está ali no plano, agora eu dou um giro completo, tá? Eu descrevi uma calota ali naquela frente de onda, conseguem visualizar? Descrevendo essa calota, tá? Girei esse 1 aí, ó, até encontrar ele de novo, tá? Do 1 e 2, se eu fizer esse giro aí, ó, tem esse segmento aqui entre 1 e 2, aí eu faço esse giro também. Imagine, visualizem isso agora no espaço, eu fazendo esse giro, tá? Eu tenho ali um anel descrito por cima da superfície esférica, eu fiz um anel ali por cima, né, dessa superfície. Tá? E assim, se eu tivesse o 3 e o 3', por aí vai, eu teria esses anéis. O primeiro é uma calota e depois eu tenho anéis. Tá? Mas qual é a característica dessa calota, desses anéis? Por que eu estou descrevendo essas regiões por cima dessa frente de onda? Olha a característica dessas regiões. De A até O, eu estou em cima desse eixo da visada direta, de A até O eu tenho um comprimento L, que é essa emissão, né, dessa frente de onda secundária, estamos usando Huygens aqui, ela vai percorrer esse caminho. Agora, aquela outra frente secundária, tá, eu fiz de um jeito, o 1 aqui, ó, que esse caminho aqui ele é L mais meio comprimento de onda. Foi assim que eu defini o 1. Tá? O 2 já vai ser L mais um comprimento de onda inteiro.
Tá? Ou seja, eu estou espaçando de lambda sobre 2 esses pontos que eu estou escolhendo aí, que vão definir essas regiões em cima da frente de onda. Para baixo, evidentemente, é a mesma coisa. Tá? Bom, uma coisa importante aqui, a gente vai entender o porquê desses saltos de lambda sobre 2. Tá? E uma outra coisa que vai ser muito importante, principalmente no próximo slide, onde a gente vai associar esses diferentes percursos percorridos, a gente vai associar distintas defasagens que cada caminho desse impõe, né, a esse pedacinho de frente de onda que percorreu esse caminho, esse outro pedacinho que percorreu esse outro caminho, conforme diz o princípio de Huygens para a gente. Tá? O que é importante, então, frisar? Isso tudo está valendo para emissões que são harmônicas. Tá? Porque essas frentes de onda estão portando energia referente a um sinal. Né? Esse sinal é um sinal modulado, que pegou lá a nossa informação e houve um procedimento de modulação por meio de uma portadora, que será uma cossenoidal. Tá? Então, essas frentes de onda, a maneira oscilatória, né, do valor da energia em cima dessas frentes de onda, é uma maneira harmônica, ou seja, cossenoidal. Tá? Por isso que a gente vai, no próximo slide, associar essa diferença de percurso geométrico percorrido a uma diferença de fase, tá, que uma cossenoide tem quando ela percorre distintos percursos. Tá? Então, são sempre oscilações harmônicas. Então, a gente vai analisar a defasagem, como eu disse, entre os campos das distintas frentes de onda elementares. Então, vamos lá, mesma figurinha. Vamos ampliar aqui a ideia, vamos falar agora de defasagem. Vamos fazer a defasagem entre um percurso que passa por A e o outro que está passando por 1. Tá? Ou por 1 linha, ou expandindo, se vocês fizerem aquela abstração, né? Qualquer ponto ali, aquela borda ali da calota. Tá? Então a diferença entre um ponto qualquer na borda da calota e o que passa pelo meio da calota, furando essa calota no meio, que é esse caminho aqui. Ora, qual é a diferença? Vamos olhar para o colchete primeiro, que é a diferença geométrica de percurso percorrido. É esse aqui, L mais lambda sobre 2, menos L. Essa é a diferença entre esses dois percursos. Agora, se eu quero saber essa diferença em termos de defasagem, vocês já aprenderam isso. A gente já fez um outro desenvolvimento lá na unidade 2, em que a gente precisou calcular a defasagem, considerando a oscilação harmônica, tá? Dado uma diferença de percurso geométrico. É só multiplicar pelo número de onda, K. 2π sobre lambda. Isso é uma regrinha de 3. Né? Um comprimento de onda completo daria 2π, né? Mas se eu andei isso daqui, dá o quê? Dá 2π sobre lambda. Isso aqui é aplicação de regra de 3. Já vimos isso num outro vídeo. Tá? Então, esta coisa multiplicada pelo número de onda 2π sobre lambda. Essa coisa vai dar π. Ou seja, a defasagem que acontece entre esse caminho direto e esse caminho lá na borda dessa calota é uma defasagem de π. E a gente vai se ater a percursos que delimitam defasagens de n lambda sobre 2. Repara aqui, ó, L mais lambda sobre 2. Qual é a defasagem aqui? Né? Uma defasagem que é representada em termos de percurso percorrido por 1 vez lambda sobre 2. Aí agora, olha, daqui para esse outro caminho aqui. É 2 vezes lambda sobre 2. Lambda. Tá? A referência sempre vai ser esse caminho direto. Tá? Então, se eu fizesse um outro aqui, seria o quê? Seria 3 lambda sobre 2. 3 vezes lambda sobre 2. Então, vai ser sempre um inteiro que multiplica lambda sobre 2.
Isso vai impor que entre fronteiras, né, fronteira dessa região aqui, que esse 1 aí, essa calota, até a fronteira desse anel, aquela fronteira que está lá em 2, a defasagem, quando eu vou de uma fronteira para outra, foi uma defasagem de π, sempre será. Tá? E qualquer outro ponto que exista, né, entre esta fronteira e esse, vai ser uma defasagem, algo entre, né, que não é π, vai ser menor do que π. Né? Desde nenhuma defasagem até uma defasagem de π. Tá? Entre fronteiras aqui. Então, a defasagem entre bordas de cada anel será uma defasagem de π. Então, nesse caso aqui, que a gente acabou de fazer, né, é para n igual a 1, estou falando do primeira região de todas, que é a única região que não é um anel, ela é uma calota, todas as outras regiões definidas serão anéis. Pessoal, né, a essa altura, quem não está conseguindo visualizar isso, vale a pena dar um pause, tá? Tentar visualizar essa imagem. Quem é bom de desenhar em perspectiva, fazer um desenhozinho, sair desse plano e de repente fazer um desenho. Tá? A gente vai tentar elaborar isso melhor para quem não conseguir tirar essa dúvida no nosso encontro síncrono, mas tentem aí visualizar isso, vai ficar bem mais tranquilo porque a gente ainda vai ver daqui para frente. Tá? E quem já está conseguindo visualizar não vai ter dificuldade de ver o que a gente ainda vai olhar daqui para frente quando chegar lá em elipsoide. Então, que tipo de geometria foi criada aqui? Acho que, né, quem deu pause e conseguiu visualizar já sabe qual foi essa geometria, calota e anéis, né, concêntricos. Agora, de que forma isso é útil para entender o efeito causado pela obstrução por um obstáculo? Não está claro ainda, mas vai ser muito útil. Tá? Então, a gente definiu, quando a gente varia aquele valor de n em lambda sobre 2, a gente está definindo zonas de Fresnel. Aquela calota era a primeira zona, o primeiro anel é a segunda zona, a terceira zona e por aí vai. São zonas, são regiões de Fresnel, que foi quem estudou toda essa geometria e o impacto que isso tem no estudo de difração. Agora reparem o seguinte, por que a gente definiu lambda sobre 2, múltiplos inteiros de lambda sobre 2? Que a gente já viu que vai impor defasagens sucessivas de π. Tá? Se vocês olharem, pegar as duas cossenoides e fizer a defasagem de π entre elas, reparem que tipo de interação que está havendo se eu fizer a soma entre elas. Tá? Quando você defasa exatamente de π. Você vai ter que tipo de interação? Vai ser construtiva ou vai ser destrutiva? Zonas com n ímpar. Tá? Então, por exemplo, a primeira delas, tá? A contribuição em relação àquele percurso principal aqui, chamei de principal, mas vamos entender como percurso direto, percurso mais curto. Tá? Então, o menor caminho aqui, até chegar no observador, todo mundo que fizer parte, tá? Todos os caminhos aqui, até chegar em 1, todos os caminhos em cima daquela calota, qualquer caminho que você pegue em cima daquela calota, a defasagem daquele caminho em relação a esse caminho único aqui que existe, que é o que fura a calota, concordamos que será de no máximo π, será de π para baixo, porque π é quando está ali na borda, a gente calculou, está aqui, é quando está na borda. Qualquer ponto mais interno, tá, a defasagem em relação a esse caminho central vai ser algo menor do que π. E se vocês quiserem tirar a prova disso, e plotar aí muito facilmente, uma cossenoide vai defasando, tá? Uma cossenoide vai criando uma defasagem dela e vai aumentando essa defasagem. Vocês vão vendo que até antes de chegar em π, a maneira como essas duas cossenoides vão se somar, tá? Vai ser uma maneira construtiva, aditiva. Tá? Se vocês forem para um outro
para um outro n qualquer, aí pula agora o n igual a 2, vai para o n igual a 3. Tá? E compara como é que vai ser a contribuição daquelas regiões lá no 3, tá? Em relação a esse principal aqui. Será também de maneira aditiva. Tá? De maneira que esses n's que são ímpares, 1, 3, 5 e por aí vai, percorrendo toda aquela calota ali, tá? Cada vez ficando mais distante dessa região aqui, os ímpares terão uma contribuição construtiva em relação a esse caminho. Sobrando aos pares, tá? Então esse daqui, o par aqui, ó, de 1 até 2, é o n igual a 2. Tá? Essas contribuições aqui, nesse caminho, em relação a esse aqui, serão todas destrutivas, tá? Diminuindo essa energia que estaria chegando por esse caminho direto. Então, de maneira alternada, essa calota e esses anéis que você pode ir criando, tá? De maneira alternada, as fontes elementares em cima daquela superfície ali estarão contribuindo ou de maneira aditiva ou de maneira subtrativa a esse percurso direto aqui. Alternadamente isso estará acontecendo. É o que está sendo dito aqui. Zonas de N ímpar, construtiva, zonas de N par, destrutiva. Ok. Vamos continuar dando uma incrementada nessa ideia. Estamos aqui com a figurinha de Tx e Rx. Tá? Aqui eu estou representando uma frente de onda, mas agora para simplificar, estou representando em cima de um plano. É válido isso? Trocar esse desenho que eu tinha feito aqui por um plano? É, mas dadas algumas condições para isso. Né? Qual é a condição para isso? Se esse H aí, ó, essa distância do eixo principal até aquela zona que eu estou querendo observar, primeira, segunda, terceira, é o H que eu fiz aqui. Se esse H for muito menor do que D1 e do que D2 também, tá? Ou seja, se eu tenho distância TX-RX muito maior do que essa região que eu estou interessado em olhar no entorno do eixo, tá? Eu posso aproximar que é tão pequenininho aquilo ali que essa frente aí esférica aproximadamente é uma onda plana. Tá? E isso, em geral, nos nossos enlaces de interesse, é válido. Tá? Essa região que eu quero analisar, que a gente vai explorar isso agora, ela é bem menor se comparado à distância do enlace. Muitas vezes é ordem de grandeza menor. Às vezes a gente está falando até de quilômetros aqui, tá? E poucos metros aqui. Muitas vezes é isso. Tá? Então é válido fazer isso. Isso nos ajuda na geometria. Tá? Isso nos ajuda, por exemplo, a chegar nessa conclusão aqui. Ó. A diferença de comprimento, tá? Em relação ao percurso que passa por A, é essa aqui. Que diferença de comprimento? Imagina, né, esse percurso aqui, tá? E o percurso de fonte elementar, tá? Que percorreu isso aqui, isso daqui. Tá? Essa diferença de percurso aqui. Estou tratando agora de um percurso lá dessa fontezinha elementar. Tá? Essa diferença delta é aproximadamente dado por isso. Depende de quê? De quem é D1, quem é D2, porque depende de onde é que, em que posição que eu estou olhando essa frente de onda, está mais perto de D1, mais perto de D2. Tá? Depende disso, depende evidentemente de quem é H. Então, dá para, continha geométrica, chegar a essa coisa aqui. Tá? Bom, o que a gente quer fazer aqui? Tá? Agora a gente vai precisar de uma abstração mais razoável aí. Tá? Bom, eu estou querendo ver o seguinte, né? Como é que eu terei contribuições distintas de cada uma dessas fontes elementares aí, né? Para saber como é que é a contribuição de cada uma dessas zonas. Tá? Então imaginem aqui, né, que eu tenho, estou querendo ver quem que percorreu um determinado
percurso com uma certa defasagem, tá, ao longo desse caminho. Uma certa defasagem em relação ao eixo principal. Tá? Ou seja, se eu traço essa zona em várias posições aqui, traço esse plano, melhor dizendo, em várias posições aqui, e faço o desenho dessas zonas aí, em cada uma dessas posições, tá? Que é esse desenho aqui. Imagina agora que eu expandi essa ideia, e esse plano eu arrastei ele para um lado, para o outro, eu estou desenhando todas essas zonas, tá? E quero descobrir o seguinte, tá? Percursos, tá? Passando por essas zonas aí, então ele passa por uma determinada zona, chega até o observador. Aí se eu estou analisando agora o outro plano, quem é esse tamanho H, tá? Que faz com que eu tenha esse percurso aqui e depois esse outro aqui, de mesmo tamanho do percurso que, quando eu já estou com esse plano em outra posição, eu fui lá para outra posição, encontrei um determinado valor de H, a zona, e aqui. Aí agora eu estou com esse plano bem aqui assim. Aí tem esse outro percurso aqui, ó, pá, e que vai até aqui. Quando eu tenho todos esses percursos iguais, imagina, uma região ali, eu tenho esses Hs que estão variando, a cada plano. Por que eles estão variando? Porque é o H tal que faz com que esse caminho que passa de Tx até encontrar esse H e até encontrar o Rx seja sempre de mesmo tamanho, conforme eu estou em posições distintas desse plano aí. Então, quando eu movimento esse plano, para que eu percorra um caminho aqui, nessa nova posição, que seja de mesmo tamanho daquele outro que eu tinha percorrido aqui, a outra posição do plano, vocês concordam que esse valor de H está variando, né? Quem são esses Hs aí que fazem com que ao longo desse percurso, esses distintos caminhos aí, considerando aquela zona específica, sejam caminhos que tenham o mesmo comprimento? Porque aí eu estou definindo uma região daquele espaço ali que está contribuindo, toda aquela região ali, ela está contribuindo de uma mesma maneira ali para o observador, com uma mesma defasagem ali para aquele observador. Porque são caminhos de mesmo tamanho, a defasagem é igual. Então eu estou definindo essa superfície aí, pensando agora nesse giro no entorno desse eixo, tá? Estou definindo essa superfície aí. Que superfície é essa que, se eu ligo um ponto, esse ponto percorre um caminho até a superfície, da superfície ele percorre até um outro ponto, que é o observador, tá? E qualquer que seja esse ponto escolhido na superfície, o tamanho desse caminho percorrido será o mesmo. Sem pensar na superfície, vamos pensar aqui no plano. Que figura geométrica plana eu terei descrito? Qual é a figura que tem essa característica? Quem quiser pode dar um pause aí e dar uma pensada. A figura é uma elipse, em que fonte e observador são os focos da elipse, estão no eixo principal da elipse e são os focos. Se vocês lembrarem da teoria de elipse, né, se você liga os dois focos, tá, por meio de um ponto que está ali em cima da elipse, tá, qualquer que seja esse ponto que você escolheu em cima da elipse, essa distância total percorrida vai ser sempre a mesma. É exatamente isso que constrói a elipse. Tá? Agora, pega a elipse, está no plano, gira ela em torno do eixo principal, você construiu um sólido chamado elipsoide. E que é o elipsoide de Fresnel. Então, reparem só. Para aquela primeira zona de Fresnel, que era ali definida ali, só naquele plano ali, tá? Agora a gente estendeu esse conceito, tá? A gente vê tudo aquilo que está contido dentro dessa primeira zona. Se eu uno as bordas de toda a primeira zona, o que eu construí? Eu construí essa primeira elipse aí, ó, que girando dá um elipsoide, e que é o primeiro elipsoide de Fresnel.
unindo as bordas das primeiras ondas de Fresnel que existem em cima de todos esses planos que eu botei aqui ao longo dessa propagação. Então eu criei o primeiro elipsóide. Se eu vou agora para aquele anel, o primeiro anel por fora da calota, é o anel para n igual a 2, né? Eu crio ali também um elipsóide ali naquela borda, segundo elipsóide, terceiro, quarto. Eu vou ter inúmeros elipsóides de mesmo eixo, de mesmo foco, tá? Existindo aí, definindo esse volume no qual está acontecendo essa propagação. Descrevendo cada um deles, né? Ele está definindo como é que a contribuição daquele volume ali, entre o primeiro e o segundo, aquela região existente ali entre esses dois elipsóides, né, entre o segundo e o terceiro, aquela região que existe ali, a contribuição, tá, daqueles pontos ali no observador, se é uma contribuição construtiva ou destrutiva em relação a esse eixo central aqui. A gente dividiu o espaço de propagação em porções, tá, que são esses elipsóides. A figura é essa por conta daquilo ali, aqueles mesmos percursos ali. É por isso que define que é uma elipsoide e no volume é uma elipse, né? E no volume um elipsoide. Tá? Quem não entendeu muito bem, esse é um momento. Isso aqui às vezes a gente não entende de primeira, às vezes não entende de segunda. Tá? Dá um pause, tenta dar uma abstraída nisso, volta num outro momento. A gente ainda vai poder conversar de novo sobre o assunto. Agora, o que não pode é não entender. A gente vai entender isso daqui, mesmo que não seja no vídeo, seja no encontro adicional ao vídeo, tá? Mas vamos entender isso, conceito extremamente importante. Então tá ali a explicação. Bom, a gente já tinha feito uma aproximação para quem é essa diferença de percurso, né? Entre aquele ponto que passava pelo H e o que passa no eixo principal. Era dado por H quadrado sobre 2, multiplica D1 mais D2 sobre D1, D2. Qual é a defasagem? É multiplicar esta coisa por 2π sobre lambda. E aí surge um parâmetro, a partir desse delta fase, que é o parâmetro Ni, chamado de parâmetro de difração de Fresnel-Kirchhoff, que ele é definido dessa maneira aqui. Quando eu olho para essa definição e olho para isso, olha como é que tá, tem umas similaridades, né? Tem o H, tem o 2 aqui, tem esse parênteses que aparece aqui, tem esse D1, D2 lambda que está aqui, só que está numa raiz aqui, tá? De maneira que eu consigo escrever o delta fase em termos de Ni. É só pegar o Ni, levar ao quadrado, multiplicar por π, né? E eu preciso fazer essa divisão por 2 aqui. Tá? Então, π sobre 2 Ni quadrado é essa delta fase. A gente vai daqui a pouco voltar ao Ni. O Ni é um parâmetro que a gente vai carregar até o final aqui, quando estiver falando desse outro assunto aqui, que é onde a gente quer chegar. Então, olha, aqui está o desenho de um elipsoide qualquer, né, feito um corte no plano, um elipsoide no entorno aqui do eixo principal. Repare, ele não encontra o F e o O. O F e o O são os focos. Então, o elipsoide ele se fecha aqui para trás do F e aqui para depois do O. Tá? Eles são os focos desse elipsoide. Aqui, ó, defini esse A e a linha aqui para um N qualquer. Então, esse caminho aqui, ele é o caminho principal somado com N lambda sobre 2, uma coisa genérica. Também está definido numa posição qualquer ao longo da propagação, é um D1 aqui qualquer, ó, tá? Um elipsoide de ordem N. Tá? Então, o percurso AO, ele é N lambda sobre 2 maior do que o caminho direto L. Então, olha só, a gente vai aqui chegar a uma coisa interessante. Então, essa diferença de percurso, tá, de A até O em relação a L, essa diferença de percurso que a gente já sabe que é dada por isso daqui, a gente sabe também que nesse caso que a gente desenhou aqui, em termos de comprimento de onda, é dada por N lambda sobre 2. Então, pela primeira vez, a gente está
igualando. Isso daqui é o que a geometria diz para a gente, para um H qualquer que a gente tenha escolhido. O H vai definir quem é essa altura aqui, onde eu resolvi marcar o meu A, né? Só que se eu atrelei isso daí a essa diferença de percurso, eu vou fazer essa igualdade aqui, né? Então isso aqui está igual, aqui a gente vai resolver essa coisa para H. Se eu resolvo isso para H, eu tenho essa raiz aqui como resultado, onde aparece N, aparece lambda e aparece as distâncias. Só que eu vou batizar isso aqui de uma coisa. H não é essa distância, eu vou batizar isso de raio. É o raio do elipsoide de Fresnel de ordem N. A gente vai se habituar a chamar isso de raio a partir de agora. Tá? Então, esse elipsoide de ordem N, nesta posição que dista D1 da fonte, ele tem esse raio. Tá? Se eu escolher, o elipsoide é esse aqui, tá? Mas se eu tivesse escolhido um outro valor de D1, tivesse desenhado a frente aqui, ó, este raio aí, para esse mesmo elipsoide, seria um raio diferente, um raio menor. Eu estou me aproximando, passei da metade do caminho, estou me aproximando aqui do observador, o raio vai ficando menor, para o mesmo elipsoide. Por isso que o raio do elipsoide tem que perguntar, mas em que posição? Em que posição D1? Aí o raio daquele elipsoide vai ter um determinado valor. Tá? Depende de D1, D2. Tá? Então é o raio do elipsoide N nesta posição. Bom, a teoria de elipsoide de Fresnel que a gente precisa entender já está descrita aí. Agora a gente parte para a difração por gume de faca. Um nome bem interessante, né? Que vai se utilizar completamente dessa ideia de elipsoide de Fresnel. A gente vai entender muito melhor no próximo slide. Primeiro, por que essa coisa de difração gume de faca? Então já imaginem aí uma faca, né? O gume da faca, aquela parte estreitinha ali da faca. Tá? Imaginem o seguinte. Tá? Vamos dizer que o nosso obstáculo, peguem a faca, tá? A gente tem aqui uma propagação, tá? Colocou uma faca na transversal dessa propagação. Tá? Então, bem estreitinha ali, está passando essa propagação. E aí a gente vai dizer que o nosso obstáculo ele se assemelha a essa faca que você colocou aí. Tá? No meio do caminho aí. Espessura infinitesimal. O gume da faca ele é muito estreito. Né? Ele é bem estreitinho, ele está atravessando a propagação aqui e está a faca bem aqui assim. Então essa espessura aqui é muito pequena. Tá? Muito pequena mesmo. De maneira que as características geométricas, como as bordas arredondadas, né, se ela é tão estreitinha assim, a maneira como é o arredondamento em cima desse gume aí é irrelevante, ela é muito estreita. Tá? Imagina, tipo, você pode tirar a faca aí e botar uma folha de papel. Tá? Extremamente estreita e está sendo, a propagação está sendo obstruída pelo topo ali dessa folha de papel. Muito estreito. Vamos desprezar esse arredondamento que possa haver no topo do obstáculo, tá? Porque ele é de espessura infinitesimal. Então, primeira aproximação para definir essa teoria de difração por gume de faca. Segunda, a dimensão é infinita na direção transversal avisada, a propagação. Então está aqui a propagação, eu botei a faca é muito comprida aqui nessa dimensão, a folha de papel também é muito comprida nessa dimensão. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está construindo aqui uma teoria que vai analisar a difração que acontece ali no topo. Se eu não considerar que esse obstáculo ele é infinito na transversal, né, ele é finito, portanto, haveria também, como essa propagação acontece num volume, vai ter uma difração ali na lateral dele. Né? Vai ter na lateral e vai também contornar e vai chegar lá por trás dele. Eu não estou construindo uma teoria que leva isso em conta, não é a teoria da difração por gume de faca. Nessa teoria, a difração só está acontecendo no topo.
Então, tecnicamente, né, matematicamente, para eu considerar isso, eu tenho que dizer que ele é infinito lá para as bordas, porque esse volume, se o obstáculo é infinito nas laterais, nunca que eu vou encontrar a borda dele lá na lateral, porque é infinito. Né? Então, é a maneira aí matemática da gente considerar que o fenômeno que esteja acontecendo, ele tem que estar acontecendo só ali no topo. Tá? Então, segunda aproximação. E a terceira é que esse obstáculo é um absorvedor, um absorção perfeito de energia. Isso é para que a gente garanta aquilo que eu já falei lá quando a gente estava falando de Huygens, quando a gente colocou o obstáculo e estava vendo se tinha uma região de penumbra depois do obstáculo, que é o seguinte, a gente está garantindo que a iluminação que está acontecendo ali atrás não é devida à energia que simplesmente atravessou o obstáculo. A gente está construindo uma teoria considerando que não há essa energia. Então é só difração mesmo no topo. Tá? Na vida real, dependendo do obstáculo e da frequência, claro que vai haver uma energia que atravessou, que vai se somar a essa energia devido à difração. Ok, isso vai acontecer, mas não está aqui na nossa teoria, porque a teoria é só de difração. E aí alguém pode estar se perguntando, poxa, mas são 3 aproximações, será que dá para eu pegar um obstáculo real, uma montanha, um prédio, uma coisa qualquer que esteja no meio do caminho e fazer essa aproximação? Pode parecer que está meio forçado isso. O ponto interessante é que para uma grande parte dos obstáculos, de frequências que a gente usa, essa aproximação não é algo tão gritante, algo que vai fazer as nossas contas ficarem tão diferentes assim do que a gente encontra na prática. E ainda eu acrescento uma coisa, na vida real, dependendo do tipo de obstáculo, se é um obstáculo, por exemplo, que ele tem o topo muito arredondado, você imagina uma coisa que não é muito íngreme, aquela montanha que tem um arredondamento, que ficaria muito forçado eu aplicar essa primeira aproximação aqui. Existem teorias adicionais ao gume de faca para eu considerar essa borda arredondada, que eu vou colocar um pouquinho mais de sofisticação em cima disso. Tá? Então, dá para resolver esses casos particulares que acontecem na vida real. Tá? Mas a gente parte de uma teoria de base, que é essa daqui, que já é muito aplicável. Muito mesmo, esse tipo aqui de aproximação. Tá? Então, isso daí compreendido, vamos olhar como é que é a geometria para a gente aplicar essa teoria. Então está lá o meu enlace, ponto a ponto, um obstáculo. O obstáculo está posicionado em determinado ponto aí do enlace. Eu tenho avisado aqui, ó. E agora você já sabe que existem elipsoides no entorno disso daqui. Os vários elipsoides têm esse eixo aqui. Tá? E aí eu estou interessado em olhar o que está acontecendo com nesse volume de energia que está sendo obstruído, tá? Por esse obstáculo. Então por isso que eu tracei esse H maiúsculo aqui, ó, da visada até o topo do obstáculo. E do topo para cima não está sendo obstruído. Tá? E reparem como isso daqui é aquele raio lá que a gente tinha definido, aquele H pequeno que depois virou um raio índice N. Tá? E a gente vai usar isso. Esse H a gente vai tratar como aquele raio lá, a gente vai ver já já isso. Então a geometria é essa, tá? E aí, olha, se eu agora já trocando, tá? Eu estou fazendo análise então deste raio aqui. Nem sei que elipsoide que está caindo isso, tem um R aqui, tá? Então lá na nossa formulação do Ni, onde aparecia o H pequeno, eu estou trocando por esse H grande, exatamente o que foi feito aqui, ó. Eu resgatei o Ni, apareceu um H grande. Sabemos que o raio índice N, a gente já fez essa dedução, é dado por isso. Uma coisa que a gente vai fazer agora pela primeira vez é perceber o seguinte. O R de índice 1, que é pegar esse N aqui e transformar em 1, tá? Olha como fica a raiz de lambda D1, D2, aqui eu tenho raiz, aqui embaixo eu tenho lambda D1, D2, aqui embaixo D1 mais D2, aqui eu tenho D1 mais D2. Né? Então, reparem que eu posso escrever Ni por meio do R índice 1,
desse jeito aqui, ó. Eu tenho que botar um raiz de 2 aqui, por causa dessa raiz de 2 aqui, né? Tenho que colocar um H, que é esse H aqui, eu tenho que inverter, né? E aí dá essa coisa. Então, o Ni, aquele parâmetro lá, de Fresnel-Kirchhoff, pode ser escrito por uma constante que multiplica esse H aí, distância da visada até o topo, nessa geometria que eu estou definindo, sobre R1. Estou aqui definindo uma maneira que vai ser muito útil para a gente analisar toda essa teoria de elipsoide de Fresnel quando aplicado a um problema real de obstrução. Porque reparem que até antes dessa figurinha, a gente não estava falando em obstrução, não. A gente fez toda uma definição de elipsoide, sem falar de obstrução. Se eu tiver em espaço livre, existe esse conceito de elipsoide. Só que a definição dele é muito útil para a gente falar do assunto obstrução. É um dos principais usos que a gente faz desse conceito de elipsoide de Fresnel. Então, pela primeira vez, estou botando aqui. Botei aqui no meio e vamos ver como é que a gente usa essa teoria para descobrir uma formulação, um comportamento dessa energia que vai estar pós-obstáculo. Essa que é a ideia. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo essa associação dessa dimensão com o parâmetro que a gente conhecia da nosso desenvolvimento até então, o parâmetro H pequeno. Tá lá, então chegamos aqui. Tá? Agora, um ponto fundamental aqui da aula, vamos fazer o arremate dessa compreensão nossa. Tá? Que é ver se a gente entende essa figurinha aqui. Tá? Esse ponto aqui é fundamental, vamos nos ater bem a isso. Bem descansado, tendo certeza de que entendeu a parte para trás. Se ainda não entendeu a parte para trás, dá um tempo nisso, dá uma voltada naquela parte ali, tá? E entenda toda aquela geometria de zona, elipsoide, e agora a gente vai ver um arremate disso sendo aplicado a uma obstrução. Então vamos lá, o que é a figura? Aquele parâmetro Ni, que varia com H ou com R1, ele está aqui nesse eixo. E aqui é o valor do campo elétrico ponderado pelo campo elétrico em espaço livre, ou seja, o campo que existiria se não tivesse chão, não tivesse obstáculo, o campo em espaço livre. Estou fazendo essa razão aqui, tá? E estou expressando em dB como é campo, eu fiz 20 log, tá? 20 log na base 10 dessa razão aqui. Tá? É uma ponderação aqui, tá? Uma normalização. Aqui no zero significa que o campo medido é exatamente o campo de espaço livre, é isso que quer dizer. Tá? Aqui para cima é que ele é superior a espaço livre, olha que interessante. Tá? E aqui para baixo ele é inferior a espaço livre. É isso daí. Tá? Agora vamos nos ater a esse Ni aqui. Repara que ele está variando. O que a gente vai fazer nesse desenvolvimento? A gente vai pegar, vamos supor que a gente está analisando um obstáculo presente em determinado ponto do enlace. Com isso eu já defini quem é D1 e quem é D2. Tá? Só que vamos fazer o seguinte, vamos analisar distintas situações de altura desse obstáculo. Olha só, cada situação de altura, eu estou definindo o quê? Eu estou mexendo em quem é H. Eu estou fixando ali a minha posição. Quem é R1? Depende de lambda, D1 e D2. Fixei quem é o obstáculo. A frequência está fixa, é um enlace existente lá, operando num certo lambda central. Tá? Então, fixei quem é R1. Vamos fazer o H variar? Então, a gente está fazendo como se esse obstáculo estivesse subindo. Eu estou vendo obstáculos de distintos tamanhos, que impacto que ele tem no sinal. Tá? Esse sinal que foi difratado. Então, cada valor aqui de Ni é um obstáculo com uma altura distinta, uma situação distinta de enlace. Então, é como se eu estivesse reproduzindo aqui um monte de enlaces distintos,
cada um deles estaria com um obstáculo a uma certa altura, naquele mesmo D1, D2 ali. É isso que a gente está fazendo. Tá? Por que valores negativos e positivos? Tá? Porque um padrão que a gente usa é o seguinte, esse padrão aqui é uma convenção que a literatura costuma usar. Esse H aqui, a gente costuma dizer que ele é negativo, enquanto a linha divisada não está obstruída pelo obstáculo. Se é um obstáculo que obstrui a linha divisada, o H eu digo que é positivo. Então, naquela nossa figurinha, aqui é tipicamente o caso de um H, que eu representaria aquele valor dele como sendo o quê? Vou voltar aqui, ó, obstruído positivo. Se tivesse não obstruído, tão baixinho que nem passou pela linha, negativo. Então tá aqui, ó. Então isso me diz que eu estou vindo aqui da esquerda caminhando para a direita, eu estou vindo com obstáculos mais baixos, que eu estou subindo ele de altura, até que o Ni passa a ser positivo. O Ni positivo é porque o H é positivo. Tá? O H positivo é porque eu obstruí a linha divisada. Tá? Então eu estou subindo o obstáculo, andando da esquerda para a direita. E vamos entender esse comportamento aqui. Então, primeira coisa aqui, reparem que para o obstáculo muito distante da linha divisada, obstáculo bem baixinho, meu enlace está passando lá por cima do obstáculo. Tá? O que está acontecendo? Olhem só. Vamos pegar vários valores desse obstáculo, estou aumentando ele, subindo ele. Olha que interessante que o nível ele é um nível que, para um obstáculo mais baixo, ele está aqui, mas um outro valor de altura de obstáculo ele já está mais aqui para cima. E olha como vai havendo uma oscilação até bem comportada conforme eu estou subindo a altura do obstáculo. E aí quem quiser pode dar um pause e imaginar por que isso aí está acontecendo. Por que isso acontece? Se eu estou subindo com esse obstáculo, eu estou sucessivamente passando a obstruir elipsóide, pelo menos parte do elipsóide, aquela parte que está lá para baixo da linha divisada, sucessivamente eu estou obstruindo partes que tinham contribuição aditiva, contribuição subtrativa. Né? Estou subindo com essa altura, então eu estou alternando, né? Estou sucessivamente obstruindo quem contribui somando ou subtraindo, por isso que está oscilando. Oscilando no entorno de quem? Oscilando no entorno do nível de espaço livre. Eu estou tão longe da visada, eu estou tão longe da porção do espaço que está de fato dando a maior contribuição para aquilo ali. Eu estou lá longe, eu estou no elipsóide, no 10º elipsóide, imagina, estou lá bem distante daquela linha. Eu estou distante, aquele percurso, né, que vai percorrer até o observador, é um percurso que vai gerar menor influência, até pela distância. Tá? Então, por isso que gera oscilações, por causa das obstruções sucessivas de elipsóides pares e ímpares, isso é a razão da oscilação. E por que está oscilando em valores pequenos no entorno da linha divisada? É essa distância aí, essa contribuição que é pouco relevante para o sinal final. Então está obstruindo, então está oscilando aqui, entendemos o porquê dessa oscilação. Tá? E aí eu estou subindo com esse obstáculo, subindo, subindo. Vai ter aqui uma região muito importante em que ele subiu, pegou esse ponto mais alto aqui pela última vez e se eu continuo subindo com esse obstáculo, repare que a partir daí, ó, decai monotonicamente. E aí eu estou obstruindo de fato porções muito relativas, já estou obstruindo agora muita energia, tá? E de maneira que eu nem consigo mais observar oscilações, o que está sendo agora preponderante é o grande impacto que foi ocasionado, tá? Por eu estar obstruindo grande quantidade de energia. Tá? Então ele vai caindo aqui. E aí tem uma posição aqui muito interessante, que é quando ele cruza descendo pela última vez o zero. Ele cruza o zero várias vezes. Essa última aqui é muito significativo, dá até para a gente calcular, isso acontece para Ni aproximadamente menos 0,8, tem literatura que bota menos 0,7. Né?
E aqui dá para a gente fazer uma continha e a gente perceber que, exatamente nesse ponto aqui, a gente está com aproximadamente 58% do primeiro elipsoide desobstruído. A gente já veio obstruindo a parte de baixo, né, de todos eles. Viemos lá do 20º, sei lá qual, lá de baixo, foi obstruindo sucessivamente. Eu estou aumentando o meu obstáculo, até que eu já estou obstruindo o primeiro, mas ainda existe uma desobstrução, ainda está folgado cerca de 58% dele. Tá? Toda aquela parte superior dele e ainda mais alguma coisa para baixo. Por quê? Porque ainda não cheguei na linha divisada. Não cheguei ainda. Tá? Está desobstruído mais da metade dele. 58%. Tá? Que em muitos lugares, em muitas literaturas, a gente verá arredondado para 60%. É muito conhecido isso no mundo dos projetos de enlace ponto a ponto, quando tem um obstáculo no meio do caminho. É a famosa desobstrução de 60% do primeiro elipsoide de Fresnel. Muito, muito usada entre os projetistas essa terminologia. Tá? Bom, cessou a oscilação, passou pelo valor de espaço livre pela última vez. Se eu estou trabalhando com um obstáculo que é de altura maior do que isso, eu estarei então nesta região, em algum ponto desta região. Então vamos dizer que o obstáculo é maior do que esse valor de H, que gerou esse Ni aqui, de menos 0,8. Continuei ultrapassando aí, né? E está caindo, até que vai chegar num outro valor muito significativo, que é quando finalmente obstruiu a linha divisada. E agora, grosso modo, aproximadamente, tem metade de todo o volume de propagação para cima e outra metade ficou para baixo e já está, já matamos, está obstruída. Tá? Então, que ponto que é esse daí? Pode dar pause também e que valor de Ni é esse? Esse é fácil. Quem é o H? Quando o obstáculo está beliscando a visada, segundo essa coisa aqui. É o H igual a 0. Se o H igual a 0, o Ni é igual a 0. Então é exatamente aqui. Puxa aqui. Quando puxa aqui, que valor que a gente esperaria ali no eixo vertical? Obstruímos metade. Estamos representando isso em dB. Metade em dB é quanto? Ah, mas é metade daquele volume ali, né, daquela potência toda que está passando por ali. Eu estou fazendo uma representação de campo elétrico. Então, se vocês sobem aqui o zero e vão tentar encontrar que valor que está aqui, quanto que foi perdido em relação ao valor que seria de espaço livre. Se eu tirei metade na potência, tiramos 6 dB em termos de campo elétrico. Tá? Então vai bater aqui certinho no 6 dB. E aqui, obstruir a visada. Se o meu obstáculo é maior ainda do que isso, eu vou estar em situações de perda bem significativas. Tá? E essa é a compreensão dessa figurinha aí. Tá? Essa curva que eu plotei, para plotar isso, eu programei as integrais, precisamente, que são a solução exata do que a gente chama de integrais de Fresnel, que são o que descreve esse fenômeno aí. Quando você faz da maneira exata, você tem essa curva completa. Mas seria pouco usual, pouco prático para a gente em engenharia. O engenheiro que está querendo no projeto dele verificar qual é então a perda por difração devido a um determinado obstáculo. Tá? Não é muito prático ficar trabalhando com essas integrais de Fresnel. Tá? E nem é também relevante eu conhecer esta parte aqui da curva. Para todos os efeitos, para a gente em engenharia, a gente diz que se o obstáculo está posicionado a uma certa altura, tá? Que significa que a curva está daqui, tá, para cá, então valores de Ni menores do que aproximadamente menos 0,8, estou nessa região aqui, para todos os efeitos a gente considera que não é
difração que não está acontecendo aquela obstrução. Essas oscilações aqui, tão pequenas aqui, vamos supor que eu dei um azar, que é um obstáculo que é de determinada altura, em que seria aqui, ó, o ponto da curva. Já é um valor negativo aqui, né, em relação ao espaço livre, mas é pequeno a ponto da gente desprezar. A gente considera que essa região aqui, o enlace, não está operando por difração. Não está. Tá? De forma que a gente só vai considerar que ele está de fato obstruindo, que então eu tenho que calcular essa perda por difração a partir de quando? A partir de aproximadamente Ni maior do que menos 0,8, ou seja, a partir dessa região aqui da curva. Então, para a gente, em projeto, a curva de difração por gume de faca é essa daqui. Para trás não interessa não. Por isso que é tão importante na literatura essa questão da desobstrução de 60%. Porque enquanto está desobstruído 60%, a gente diz que está operando em condição divisada. Quando começa a desobstruir valores menores do que isso, ou seja, está obstruindo mais, né? Está obstruindo mais do que aproximadamente 40%, né? Aí é que a gente começa a levar isso em conta, fazer a continha ali e dizer que é difração. Então, voltando aqui, ó, isso aqui é o que eu acabei de dizer. E aí existe uma expressão, tá, que é essa daqui, que descreve de maneira aproximada essa porção de decaimento monotônico a partir de Ni. Repara que aqui já está dizendo maior do que menos 0,7. Isso varia um pouco na literatura. Tá? Mas menos 0,7, menos 0,8. Está descrevendo, se você plotar isso, repara que só depende do Ni. Se você plotar isso, você vai obter esta coisa aqui. Então, finalmente, se eu combino, essa é a perda por difração, se eu combino a perda que já existe por espaço livre, tá? Então a perda naquele enlace ali, se eu não considerar nenhum outro elemento, atenuação por gases, nada disso. Quero só ver a de propagação, espaço livre, somado a uma perda que existiu pelo mecanismo de difração que a gente está descrevendo por meio de gume de faca. Tá? Soma as duas, espaço livre, né, free space, mais LD, então vai dar essa coisa aqui. Então, uma expressão simples de calcular, só preciso calcular quem é o Ni, né, raiz de 2, que multiplica H sobre R1. Fácil de obter isso daí. Boto o Ni aqui dentro, uma conta fácil, um log na base 10, tá? Somado com espaço livre, que vocês já fizeram um exercício e já sabem como é que é espaço livre expresso em dB. São 3 parcelas. Uma constante, uma dependência com a frequência, uma dependência com a distância, vai botar aqui e vai ter a tua perda total. E aí o projetista vai concluir, minha perda total está proibitiva ou não está. Então essa é a teoria de gume de faca, a gente vai ter a chance de falar melhor sobre isso. O que eu deixo aqui no final são 3 slides que eu não vou detalhar aqui no vídeo, mas a gente está aberto a conversar sobre dúvidas que vocês tenham, mas é um resumão muito interessante de faixa de frequência, que você já conhece a nomenclatura, mecanismos de propagação mais relevantes nas faixas, efeitos existentes na atmosfera e no terreno, alguns aspectos sistêmicos, tá? Às vezes taxas de transmissão alcançadas, que tipo de antena que a gente usa, é muito grande, é muito pequena, aspectos gerais do sistema que vai operar naquela frequência, tipos de serviço de telecomunicações que são implementados nessa faixa. Então a tabela é grande, ó, tem essa primeira, continua aqui e vai até EHF. Tá? Então dei uma olhada, não é aquela coisa para decorar, mas é aquela coisa para ter uma ideia do que vai acontecendo com mecanismos, efeitos, sistema e serviços, conforme a gente vai subindo em frequência. Ela é útil para a gente ter essa ideia geral, não precisa ficar decorando cada uma dessas linhas aqui. Tá? Mas é um resumão bem interessante. Isso é o que eu queria trazer nesse vídeo. Né? Espero que tenha ficado claro os conceitos. É um vídeo para talvez não se assistir uma única vez. Tá? E é um vídeo para a gente debater também no encontro síncrono entre nós para tirar dúvidas. Então, obrigado por ter assistido e até uma próxima. Até mais.